Olá, boa noite. Meu nome é Heloísa Pedrosa. Como eu tinha combinado, hoje eu iria fazer com vocês o segundo periscope da série, né? E hoje eu vou falar do porquê, né, você não pratica aquilo que ensina, né? Então, eu queria agradecer as pessoas que estão presentes. Gostaria de saber se o áudio tá legal. Então, quem estiver aqui presente, dá um oi, né? A ideia desses periscopes é que eles tenham um tempo curto, né? Eu vou trabalhar aqui no máximo 15 minutos de uma reflexão sobre essa temática, né? Por isso quero agradecer imensamente a tua vontade de aprender. Por que eu faço isso? Primeiro que eu estou querendo ensaiar, né, o uso dessa ferramenta, que eu acho que é extraordinário, né? Saber que a gente tem todas as possibilidades de ter uma comunicação com várias pessoas de vários lugares, não só no Brasil, como no mundo, né? E o Periscope é uma alta tecnologia, e espero eu também que logo consiga falar pelo Facebook Mentions, né? E no mais, a minha ideia é falar a respeito daquilo que eu domino, sei, porque tem a ver com a minha área de estudo, minha área de prática, meu exercício diário como coach, né? E tudo que eu quero mesmo é criar para você muito valor, muito conhecimento com base na transformação de comportamentos e pensamentos. Então, com relação a essa questão de que grande parte das pessoas, elas sabem muito daquilo que precisa ser feito, mas com muito mais facilidade ela visualiza aquilo que é o outro que precisa fazer e não ela, né? E geralmente a dificuldade não está no fato de que a gente tem um espelhamento. Eu já comentei isso no último vídeo, que é a ideia de que você, ao olhar para o outro, você tem muita facilidade de identificar o seu eu dentro de uma visão mais crítica. Quer dizer, é como você não gosta de se ver. E aí você, ao ver o outro, você identifica aquilo que de negativo essa pessoa tem, mas você só identifica aquilo que você conhece. E o que a gente trata muito e que alguns autores trabalham com relação à área tanto da psicologia, do espiritualismo e assim por diante, quando a gente fala que seria o nosso duplo, seria a nossa sombra, né? Seria aquilo que nós rejeitamos na nossa personalidade, mas que está ali presente e por estar presente, ela é tão visível, né, na nossa visão e por isso tão sensível a nós, né? E tem uma questão muito interessante que eu me recordo muito de um período da minha vida que eu estava lendo e aprendendo muito, principalmente em relação à área de marketing digital, e ao mesmo tempo que eu sabia muito, eu conseguia fazer planos e projetos muito legais para qualquer pessoa que me trouxesse alguma dúvida sobre marketing digital. Mas de verdade, aplicar aquilo que eu sabia nas minhas coisas, na minha área, na minha transição do negócio, poxa, era uma coisa que não acontecia, né? E isso me convidou muito, no sentido de que eu ouvi alguém virar para mim e dizer assim, tome muito cuidado. Toda vez que você fala muito aquilo que você sabe, você corre o risco de perder, inclusive, a vontade de agir pelo que você conhece, porque toda vez que você fala, você ouve, sabe que sabe, né? E o fato de não praticar parece que fica menor do que se você então praticasse. E aí eu comecei a entender que grande parte da paralisia das pessoas está não porque elas desconhecem o que fazer, muito ao contrário, é porque elas conhecem muito do que tem que fazer e na maioria das vezes elas se sentem como que em estado contemplativo do autoconhecimento que elas têm sobre as coisas, mas elas geram pouca ação em função até mesmo de que elas gastam muito tempo batendo papo sobre o que elas sabem, sobre as soluções que aquele conhecimento dela tem em relação a várias coisas e não necessariamente sobre aquilo que ela vive ou faz, certo? Então, a gravidade desse momento, no aspecto comportamental e a maneira como o seu cérebro, né, ele sente um alto prazer. Então, assim, ele leva uma enxurrada de endorfina, porque o seu ego, né, a tua persona, que você tanto acredita que precisa ter um conhecimento e ser reconhecida, se auto-reconhece. Então, na maioria das vezes, a gente não pratica aquilo que ensina, em primeiro plano, porque a gente já ao falar, é como se entrasse num estado de, bom,
entre aspas, já estou praticando, não é? Porque sei tanto que a questão é, eu vou fazer isso quando eu entender que é necessário. Então, na verdade, eu não pratico como se eu estivesse me resguardando para um momento necessário em que aquilo que eu sei deva então ser praticado. É muito maluco porque essa ideia do auto-boicote, da procrastinação, que as pessoas tendem a escrever, falar muito sobre isso, na minha leitura tem muito a ver com esses contratos, né, que você faz, com esses acordos que você faz com você mesmo, e é em relação a um movimento invisível mesmo, né, porque você não percebe que você está contemplando o seu conhecimento, e contemplar um conhecimento não significa praticar as coisas, até porque praticar não necessariamente dê um resultado positivo logo de imediato, porque a prática ela é um aprendizado que faz com que você muitas vezes faça e ao fazer você não veja a perfeição ou o resultado imediato que você busca. E isso gera grande frustração. Nesse caso, a frustração é uma coisa que a maioria das pessoas tende a achar muito chato, né, de conviver. Ninguém gosta da frustração. Recentemente, eu trabalhando com um grupo de mulheres no curso do GPS da Felicidade, a gente estava falando sobre alguns passos que são assim extraordinariamente capazes de não deixar os seus sonhos se realizarem, né? E um deles que eu acho que é muito interessante, que diz que você sempre está sempre triste. Né? O que é esse estado de tristeza constante que você de repente tem quando acorda? É porque você criou no teu mundo mental, né? Você tem uma vontade de que as coisas elas estejam muito diferentes do que elas estão no dia a dia. E nesse sentido, quando você então acorda, é como se você tivesse um estado de senso de realidade. E aí você não vê o mundo modificado como você tanto deseja. E mais do que isso, você não valoriza aquilo que você criou no dia anterior para chegar no dia seguinte com os ganhos que chegou. Você só quer o resultado grande. Então, uma das coisas que a gente faz num processo de coaching é particionar, dividir, né, o grande objetivo em pequenos objetivos para que o cérebro não crie esse tipo de armadilha e que, obviamente, emocionalmente, né, faz a pessoa viver um estado de frustração, de impacto negativo, porque ela não vê aquilo que ela pretende, que é o 100%, mas, de repente, ela encontra o 95%, mas ela não consegue mais mensurar que entre 95 e 100 o que ela quer é o 100%. Então, de modo geral, a maioria das pessoas elas não praticam o que ensinam, principalmente por causa desse estado contemplativo do conhecimento. E o que também faz com que, de certa forma, os gurus, que são aqueles que então têm conhecimento, eles usem, né, o conhecimento, como eu já disse, como se fosse agora um segundo momento, né? Eles usam esse conhecimento só quando eles então acham que realmente aquilo é necessário. E esse momento de alta necessidade de verdade parece que nunca chega, né? Então, uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram é por que então, de repente, na USP, na Unesp, na Federal de não sei onde, tem pessoas com alto conhecimento e com prática zero, né? Então, você vê, assim, grandes estudiosos ali nos seus mestrados, nos seus doutorados, falando coisas espetaculares sobre a área de estudos deles. Mas grande parte daquele estudo, ele é restrito a um grupo muito pequeno de amostras, né, em que ele tenta criar, a partir daqueles testes, um senso de generalização. Quando a gente fala, lógico, de pesquisas que são de escopo maior e que as pessoas se interligam em áreas, né? E aí elas conseguem fazer disso um conhecimento muito mais, embora prático, elas tendem a trabalhar com a que a gente chama, eles replicam, né? Eles conseguem replicar resultados. Mas pensando muito sobre aquilo que a gente vê nessas grandes universidades, você vê assim esses deuses, né, engomados nas suas salas, falando como se fossem realmente detentores do poder. E, no entanto, muitas vezes nós, os réis mortais, quando estamos de fora ou fazendo as nossas pesquisas como mestrandos, doutorandos, seja o que for, a gente está lá na prática observando a aplicação de alguma daquelas teses. E aí é que é interessante, quando você então começa a ver que na prática, muito daquilo que se diz
é completamente diferente, assim como muito daquilo que se diz não é tão praticável como a gente pensa. O fato é que no nosso comportamento, ou na maneira como o nosso cérebro trabalha, os nossos comportamentos, eles são sempre a interpretação dos acontecimentos. Então, quando você diz muito alguma coisa, cai naquilo que eu também acho fenomenal, que é o fato do nosso cérebro trabalhar a projeção. Então, ele projeta um conhecimento e ele se dá por satisfeito. E isso pode te enganar, porque, como eu falei, ele joga uma descarga de endorfina, que é altamente prazer, né, o hormônio, e com isso você não se compromete em criar a verdadeira prática e aí fazer uma experiência que possa fazer você, inclusive, achar que não é daquele jeito que a coisa tem que acontecer. Isso também faz com que, na prática, a gente diga aos outros que, por exemplo, alguém levou um pé na bunda, né? Alguém foi abandonado por outra pessoa, foi traído, coisas desse gênero, assim. E aí você chega do lado, senta e diz, olha, fica calmo, fica calma, né? Em algum momento você vai ver que você vai esquecer isso, que tudo vai passar, que as pessoas, elas são assim mesmo. E aí você dá aquele conselhão, né, maravilhoso para a pessoa. A verdade é que na hora que você vivencia o mesmo tipo de problema, a dificuldade que você tem também é enorme de fazer aquele seu conselho ser a sua prática. Não é? Então, por quê? Porque é muito mais fácil você estar afastado emocionalmente para poder falar algo do que você estar vivendo emocionalmente algo e assim colocando aquilo que você sente como uma prova do teu aspecto racional. Certo? Então, na prática, o que eu quero te convidar é a você entender cada vez mais que os comportamentos, eles são movimentos que a gente tem e que a gente deve, né? Eu não digo que a gente nem assim, isso não é nem só uma palavra conselho, não. Isso é mesmo que o empurrão que eu quero dar em você. Você deve fazer experiências comportamentais com você. Você deve experimentar você em várias situações, para que você possa ver realmente como você se sente frente àquilo. E como é que é se sentir? É ver emocionalmente como você se sai frente àquilo. Esses dias, conversando com algumas mulheres, nós falávamos da dificuldade que as mulheres têm de saírem sozinhas, né? Saírem não, sair sozinha, né? Uma mulher sair sozinha e ir a um bar. Né? Algumas, por exemplo, falaram que nem sequer ao cinema iriam sozinhas, né? E aí a gente falando a respeito das dificuldades que está por trás na nossa cultura desse grande movimento que é o básico, né? Que é você entrar no seu carro, por exemplo, dirigir até um bar, descer, escolher uma mesa, algo para comer e beber, sentar e pronto, fazer isso. Algo que o homem faz com muita tranquilidade. Então nós discutíamos, inclusive, todas as razões fisiológicas, tarológicas, universalistas, biscuíticas e assim por diante. E o fato é que a pergunta que eu fiz foi, mas e aí? Não dá para fazer uma experiência de ver realmente como é sair sozinha, como é sentar num bar? E aí a gente começou a debater que mais do que o medo é necessário a prática, porque você nunca vai deixar de ter medo de algo se você não fizer uma experiência sobre aquilo. E mais do que isso, não é necessariamente uma única experiência que vai te dar uma generalização, né, completa. Igual eu brinco bastante que não é porque alguém te deu um pé na bunda que todas as pessoas do mundo vão te dar um pé na bunda. E essa mania de generalização cai no mesmo aspecto. Você passa a querer dizer o que sabe do mundo e não mais a praticar o novo em relação a mesmo aquilo que já parece um pouco velho, mas que na verdade são as estruturas tradicionais do ser humano. Já imaginou se você parar de praticar a paquera? Já imaginou se você parar de praticar buscar um trabalho? Já imaginou se você parar de praticar falar o que pensa? Já imaginou? Então, não adianta. Parece que por mais que não, as nossas ações humanas, elas, embora sejam muitas, elas não são infinitas. E às vezes a gente vai ter numa quantidade de anos na nossa vida, algumas mesmas situações. Então, você vai namorar várias vezes na sua vida. Você vai encontrar e fazer amigos várias vezes na sua vida. Você vai entrar ou sair de um trabalho várias vezes na sua vida. Você vai ter que dizer um sim ou um não várias vezes na sua vida. Então, muito cuidado com as suas teorias, muito cuidado com os seus conselhos para os outros e, mais do que isso, atenção,
porque mais do que dar conselho, você precisa vivenciar e praticar aquilo que você acredita. Mais do que falar ao outro o que ele tem que ser, tome o cuidado de ter com você compromisso, de mais do que falar quem você tem que ser, você tem que agir, ok? Então esse é o recado de hoje. Semana que vem eu vou estar falando mais um pouquinho, que eu faço aqui o término da série, aí eu vou falar com vocês do porquê poucos... Eu vou falar aqui a respeito do porquê poucos perguntam aquilo que ignoram, né? Por que poucas pessoas perguntam aquilo que ignoram? Então, você está convidado para estar na segunda-feira. Se você já está aqui me seguindo pelo Periscope, você também pode me seguir pelo Instagram. É o mesmo nome aqui do Periscope e do Twitter, é o Heloísa H. Pedrosa. Me procura pelo Instagram, me segue aqui pelo Periscope. Bom, eu estou me fazendo presente nas redes sociais. Agradeço você aqui, a presença. Agradeço você que também talvez esteja aí assistindo a reprise. Pode fazer perguntas, deixa aí, interaja comigo, que na oportunidade eu já respondo você. E o meu trabalho é esse. Eu trabalho com coach, né? Eu trabalho principalmente com a questão do comportamento dentro da questão de carreira, do empresário com liderança de equipe, das mulheres com posicionamento, empoderamento, autoestima. Seja bem-vindo ao meu trabalho, eu sou Heloísa Pedrosa e agradeço a sua presença, tá bom? Muito obrigada.